Amados irmãos, a paz do Senhor. Numa solicitação do nosso superintendente, Jailton Coutinho, estamos aqui para falar sobre a lição número 4 da carta de Paulo aos Efésios, a iluminação espiritual dos crentes. Muito bem. Ainda estamos no capítulo 1. Vamos encerrar o capítulo 1 no trimestre, estudando ele, com esta lição. A quinta lição já entra no capítulo 2. E o capítulo 1, nessa lição, vai do versículo 15 ao 23. No versículo 15, Paulo está recebendo notícias da igreja de Éfeso. Paulo está muito feliz. Veja que Paulo escreve a carta, alguém leva esta carta, e essa pessoa possivelmente é a mesma que traz notícias daquela igreja para a qual ele escreveu. E as notícias são maravilhosas. As notícias é que a igreja de Éfeso tem uma fé vibrante. Éfeso, uma das maiores cidades daquela época, cerca de 500 mil pessoas, praticamente metade da população de Natal, para aquela época era muita coisa. Um local com muito misticismo, com muita feitiçaria, com muito ocultismo, onde tinha um templo enorme, o templo de Diana, da deusa Diana, né? Mas Paulo chega ali naquela cidade, isso já deve ter sido dito nas primeiras lições, com a mensagem da salvação, e Deus começa a operar maravilhas, a ponto das pessoas queimarem na rua, fazerem uma fogueira com livros de ocultismo, de feitiçaria. Mas então aqui o versículo 15 do capítulo 1, Paulo recebe as notícias de que a igreja de Éfeso tem uma fé vibrante, tem uma fé maravilhosa. Veja, ele diz: pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, no vosso amor com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus. Paulo está feliz. Por quê? Porque Éfeso é uma igreja que tem fé e tem amor. Ele diz: pela fé e pelo amor que vocês têm com todos os santos. Então, Paulo está muito feliz no versículo 15. No versículo 16, então, ele faz uma oração de gratidão. Isto mesmo, uma oração de gratidão. Ele diz assim: pelo que não cesso de dar graças a Deus por vós. Você lembra que Jesus, no capítulo 11, versículo 25 de Mateus, também agradeceu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque não ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. E é isto o que Paulo está fazendo. Ele está agradecendo a Deus, porque ele sabe que o que os efésios têm da parte de Deus, quem deu foi o próprio Deus. E que eles não teriam nada se a eles não fosse revelado. É engraçado que Jesus disse a Pilatos, né? Você não teria poder algum se de cima não lhe fosse dado. Eu digo para você, meu irmão, você não teria revelação alguma acerca da pessoa de Jesus se de cima não tivesse sido dado a você. E é essa iluminação, esse entendimento, essa compreensão que é tratada aqui nesta quarta lição. O versículo 17, Paulo passa da gratidão para a intercessão, onde ele intercede a Deus, onde ele ora ao Senhor para que os efésios eles tenham conhecimento e tenham espírito de sabedoria e de revelação. No versículo 18 ele diz para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Veja, não se compreende o Evangelho pela própria inteligência humana. Se compreende o Evangelho pela iluminação do entendimento. E o que seria o entendimento? É o que a Bíblia diz em relação ao coração, né? Lá em Coríntios, Paulo diz que o Deus deste século cegou, né, os olhos dos incrédulos para que eles não compreendam o Evangelho. Então, se Deus não abrir os olhos de alguém, este alguém não vai compreender. Por mais inteligente que seja, por mais QI elevado que tenha, por mais diplomas que possua, o Evangelho não vai entrar nesta pessoa. Por quê? Porque não é pela compreensão humana, mas pela compreensão no entendimento espiritual, que quem dá
é Deus, ou quem abre é Deus. Se o homem tiver, claro, um coração aberto para essa compreensão. E compreender o quê? Compreender as bênçãos que Deus tem à disposição. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: vocês foram abençoados e Deus tem muito mais para vocês. Que bênçãos são essas, irmão Mário? A eleição, pois antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Então compreender isso é maravilhoso. Saber que antes de você nascer, você foi eleito por Deus, foi predestinado por Deus, que Deus lhe adotou como filho e que você possui hoje a maior riqueza que um crente pode ter: o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Ele foi dado a nós para morar conosco, para viver conosco. Glória a Deus por isso. Então o Evangelho ele é maravilhoso, mas ninguém é capaz de compreender senão pelo Espírito de Deus. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não entende as coisas espirituais se elas não forem reveladas pelo Espírito de Deus. Então isto está muito claro. Então ele pede para que os efésios eles compreendam as riquezas, da glória da sua herança dos santos. Veja, somos filhos. Como filhos temos herança. E que herança é essa, irmão Mário? Olha só o que nós recebemos de Deus: perdão dos pecados, adoção, sermos chamados de filhos e as bênçãos do porvir. Coisas que ainda estamos para receber, que são extraordinárias, não dá para a gente dizer o que é, porque não foi revelado totalmente. Mas o que é fato é que não é a inteligência, mas o coração, os olhos do coração, abertos pelo Espírito de Deus, que nos fazem entender as coisas do Senhor. No segundo tópico, Paulo fala o comentarista, aliás, fala sobre a sobreexcelência do poder de Deus, quando ele mostra exatamente isso no versículo 19. Ele diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? O que é que Paulo está dizendo? Que Deus colocou à nossa disposição para agir a nosso favor um sobreexcelente poder. O que significa isso? Olha, amados, as línguas, elas evoluíram e elas criaram novas palavras para a gente compreender melhor. A palavra sobreexcelente, no grego, no original, significa o quê? Extraordinário. Então, o poder de Deus à nossa disposição, que veio ao nosso encontro, é extraordinário. Por quê? Porque as cadeias do pecado eram terríveis. Ninguém poderia nos libertar. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque o extraordinário poder de Deus operou na nossa vida. E diz Paulo que, segundo a operação da força do seu poder. O que significa isso? Significa que foi uma força sem medida, ou fora de medida. Os feitos miraculosos de Deus na nossa vida exigiam que fosse através de uma força fora de medida. Não foi pouco o agir de Deus, não foi pouco. Deus, ele é onipotente. E ele usou a sua onipotência para quebrar as nossas cadeias, para nos tirar das trevas. E Paulo está fazendo aqui um esforço gramatical enorme para tentar nos explicar aquilo que Deus fez, como Deus fez. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, somente o maior dos poderes, de todos os poderes, seria capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. A operação da força do seu poder realizou o quê? A ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus e a elevação do nome de Cristo acima de todo nome. Então, o poder de Deus nos libertou do pecado, nos adotou como filho, glória a Deus por isso, nos deu o dom do Espírito Santo
Mas esse mesmo poder extraordinário, fora de medida, executou o milagre da ressurreição de Cristo. Também fez Cristo subir aos céus e, por fim, colocar o nome de Cristo acima de todo domínio, de toda potestade que possa existir. Portanto, nós, Paulo diz, temos uma esperança. Nós temos uma esperança, amados irmãos, porque Cristo ressuscitou, está acima de qualquer autoridade e nos deu esperança. Esperança na Bíblia não é espero que aconteça, não. Esperança na Bíblia é certeza quanto ao futuro. Então veja, não nos desesperamos, não andamos de cabeça baixa, porque esperamos que as coisas aconteçam. Não, mas porque nós temos certeza acerca do nosso futuro, que o Senhor tem reservado para nós coisas extraordinárias. E Cristo, ele finaliza mostrando isso na lição, o comentarista, ele é o exemplo da nossa exaltação, né? Primeiro porque Cristo é as primícias. Se Deus ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar também o seu povo. Nós temos certeza disso. Cristo ressuscita e carrega todo mundo com ele na primeira ressurreição, né? Jesus foi elevado à destra do trono. A Bíblia diz que nós já estamos sentados em lugares celestiais. Exatamente. No versículo 1, no versículo 3 do primeiro capítulo que nós estamos estudando, diz que nós recebemos bênçãos celestiais. No capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. Por quê? Porque Cristo está lá. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é sua noiva. Ela está presente lá espiritualmente e um dia estará no seu corpo espiritual. Veja, todo esse entendimento sobre essas riquezas, sobre essa herança, sobre essas dádivas de Deus na nossa vida, foram dadas pelo Espírito de Deus. Graças a Deus nós temos o Espírito de Deus para nos iluminar, para nos guiar, para nos esclarecer, para nos fazer compreender as coisas do Senhor. Vem pandemia, vem luta, vem tribulação, vem perseguição, mas a igreja nunca foi derrotada. Por quê? Porque ela é iluminada pelo próprio Espírito de Deus que a guia e não a faz andar de cabeça baixa, mas a faz andar de cabeça erguida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e que você seja mais iluminado ainda pelo Espírito Santo. Para isso, leia a Bíblia. Para isso, continue orando, porque é através da reflexão, do contato com a palavra de Deus e da comunhão com Deus que muitas bênçãos espirituais vêm sobre o crente. E não se esqueça de Jeremias capítulo 33, né? Aquele texto muito conhecido, onde ele diz que nós devemos buscar ao Senhor e Ele vai nos revelar as coisas ocultas. Que Deus abençoe e um bom domingo para você.